Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 5 de agosto de 2022, primeira sexta-feira do mês. Hoje é o dia da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior e eu quero partilhar com vocês o que é o rito de dedicação de uma igreja. Desde os primórdios, Deus se comunicou com o homem de diversas maneiras. Podemos ler no Antigo Testamento que o Senhor que se revela a Abraão por intermédio de um anjo. Gênesis 18:2. No livro do Êxodo, Deus se manifestou a Moisés na sarça ardente e o tornou libertador do povo de Israel. Esse povo cultuava Deus por meio de orações, sacrifícios e de uma conduta segundo os mandamentos. Hoje nós temos a igreja para nos reunirmos, para escutarmos a palavra de Deus. Antes, no entanto, o povo realizava seus sacrifícios e orações no deserto e nas tendas. No primeiro livro de Samuel aparecem outros elementos que ajudavam o povo eleito na fé. A arca da aliança, que continha as tábuas da lei, o cajado de Arão e o maná, a unção, o óleo com o qual reis e profetas eram ungidos. O grande rei Davi bem que gostaria de ter construído um templo para o Senhor, mas foi o seu filho Salomão que o fez. O templo foi destruído inúmeras vezes. Atualmente existe apenas uma pequena parte que é conhecida como Muro das Lamentações. Com a vinda de Jesus Cristo, a ideia da casa de Deus, de templo, não diz respeito apenas a um edifício, mas a pessoas que formam uma comunidade, uma eclésia, uma assembleia. Jesus havia escolhido Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16:18. O apóstolo Paulo faz a comparação e apresenta a imagem da igreja como um corpo, que tem como cabeça Jesus Cristo. 1 Coríntios 12. O apóstolo Pedro, em sua carta pastoral, dizia à comunidade: do mesmo modo também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo. 1 Pedro 2:5. Pode-se verificar que não havia uma preocupação de construir um templo. Aliás, no próprio discurso de Estevão, ele diz que Deus não mora em casa feita de mãos humanas. Atos dos Apóstolos 7:48. De qualquer forma, também no início da igreja, os apóstolos se reuniram nas casas para rezar. Paulo estava provavelmente numa casa, estavam reunidos para a fração do pão, e como se delongou na pregação, um jovem caiu da janela. Atos 29. Com o tempo, a igreja foi crescendo e houve a necessidade de um templo. No fim do século I, eram os edifícios denominados de Casa da Assembleia. No século II, Casas de Deus. Estes últimos normalmente foram edifícios de poderosos que se convertiam e doavam esses edifícios para a igreja. Isso é bem identificado por volta do ano 300 depois de Cristo, quando Constantino recebeu a evangelização de sua mãe Santa Helena. Esses espaços e outros construídos passaram a ser oficialmente os locais de oração, do culto eucarístico, da pregação da palavra de Deus, local em que se cultivavam a fé. Esse local é a igreja. Ela era e é o local de encontro. Assim, no Antigo Testamento, Deus se manifestava na tenda ou no próprio templo. A igreja acredita e celebra a presença de Deus também no templo, que é a igreja. Quando a construção de uma igreja chega ao fim, a celebração que marca a vida dela tem o nome de dedicação, que pode ser traduzida como consagração, sagração ou inauguração. O termo normalmente mais usado é dedicação. Toda a igreja é dedicada por excelência à Santíssima Trindade, a Nosso Senhor Jesus Cristo e a seus títulos, ao Espírito Santo, à Santíssima Virgem Maria, aos santos anjos, aos santos inscritos no martirológio romano. Na dedicação da igreja, o rito é belíssimo e muito rico de significados. Normalmente é o bispo da diocese que dedica a nova igreja. Ali acontece a aspersão da água benta, as unções do altar e das paredes do edifício, a incensação, a deposição das relíquias no altar, a iluminação e, é claro, o rito da palavra e da Eucaristia. Parte por parte, com muito significado. A água aspergida logo no início é um clamor para que todo o local seja purificado, lavado por Deus. Tanto as paredes quanto cada fiel que participar é um rito penitencial, por isso não há ato penitencial como de costume. As unções do altar e das paredes ungem aquela mesa que será usada para o sacrifício eucarístico. A unção ainda exala aquele belo e agradável odor, do qual todos somos chamados a exalar, o odor de Cristo, segundo Coríntios 2:15. O incenso
incenso, a fumaça que sobe aos céus, são as nossas orações, nossos pedidos elevados ao Pai. Desde os primeiros séculos, celebra-se ou celebrava-se nas catacumbas sobre as relíquias dos mártires, os santos que deram a vida por amor a Jesus Cristo. Assim, a deposição das relíquias no altar hoje, não mais exigido que seja de um mártir, nos recorda a doação, a entrega dos santos como a resposta ao amor divino. A iluminação da igreja, Cristo é a luz que ilumina, a luz por excelência que nos tirou da escuridão. Por ele somos iluminados, por ele também iluminaremos onde chegarmos, levando a luz que é Cristo. Por fim, o rito de dedicação de uma igreja diz muito da nossa fé. É uma celebração que se deve viver com muita piedade e atenção, e cada vez que entrarmos numa igreja tenhamos o devido respeito, amor por cada espaço daquele local. É um local sagrado, onde Deus manifesta a sua glória e a sua misericórdia, um local de encontro com o Pai por meio de Jesus Cristo no Espírito Santo, lugar de falar e de ouvir a Deus, lugar de celebrar, de pedir, de dar graças por tantos benefícios vindos do alto. Naquela igreja ou capela que frequentamos, seremos agraciados por Deus e cheio dele voltemos para casa, para o trabalho, para transbordar o seu amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. Reunidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti, professando todos uma só fé. Nós iremos a ti, armados com a força que vem do Senhor. Nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. Nós iremos a ti. Igreja Santa, Senhor do Senhor. Glória a Deus, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, e meus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. De nossas fazendas e nossas cidades, nós iremos a ti. De nossas montanhas e nossas baixadas, nós iremos a ti. De nossas cabanas e pobres favelas, nós iremos a ti. De nossas escolas e nosso trabalho, nós iremos a ti. Igreja Santa, Senhor do Senhor. Glória a Deus, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, e teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. Curvados ao peso de nosso trabalho, nós iremos a ti.
curvados ao peso de nossos pecados, nós iremos a ti. Confiantes por sermos os filhos de Deus, nós iremos a ti. Confiantes por sermos os membros de Cristo, nós